Bem, pessoal, vira e mexe eu recebo aqui no canal pessoas perguntando sobre transtorno de espectro autista no adulto, se isso pode acontecer, se não é só na criança, né? Eu vou explicar um pouquinho o histórico desse tema, né? As polêmicas que também tem nesse tema, né? E por que você adulto pode sim receber o diagnóstico dessa doença depois, né? Vamos lá. Primeiro você tem que entender que historicamente transtorno de espectro autista é uma doença hoje como qualquer outra, com critérios diagnósticos, com avaliação clínica médica, né, com avaliação neuropsicológica para chegar ao diagnóstico. E além disso, é uma doença que tem múltipla, ou um transtorno que tem múltiplas facetas, né? Desde paciente com grande comprometimento e outros pacientes com comprometimento leve. E o médico, psiquiatra especializado no tema, né, neurologista especializado no tema, neuropediatra especializado no tema, que vai dar o seu diagnóstico e ver que grau de comprometimento você tem, quais áreas da sua vida elas são comprometidas com isso, independente da sua idade. Claro que é uma doença, em especial nos graus que levam ao maior comprometimento de interação, que são, na maioria das vezes, diagnosticadas na infância. Então, é classicamente uma doença que o pediatra identifica, que o neuropediatra identifica, mas a gente sabe que antigamente a gente não tinha muita informação. E pacientes, às vezes, com esses transtornos de forma leve, eles conseguiram se adaptar e levam a vida dele com uma série de dificuldades por não ter o diagnóstico, não ter o acompanhamento, não fazer o acompanhamento com o psicólogo e levam, às vezes, esses problemas durante muito tempo de sua vida sem o diagnóstico e sem o tratamento adequado. Então, se você nota alguns desses sintomas, normalmente é o cenário que o filho recebeu o diagnóstico e o paciente, porque a escola observou, a mãe observou, o pai observou e nota algumas características no próprio ou pai ou a mãe da criança e fala, opa, você também tinha isso, a avó fala, você também tinha isso. E nesse contexto, das vezes o filho recebeu o diagnóstico, a gente sabe que são doenças que têm muitas vezes essa relação genética também associada, claro que é multifatorial, não é só porque o pai ou a mãe tem que a criança com certeza vai ter, né? E também pode acontecer no cenário que o pai e a mãe não tenha, né? Você recebe esse diagnóstico tardio e vai ajudar. Tem muito paciente que acontece isso, ele observa, recebeu o diagnóstico tardio, eu caminho para o psiquiatra, encaminho para o neurologista, ele faz o diagnóstico correto, né? Porque eu entendo, muitas vezes a pessoa fala assim, Júlio, hoje tudo é doença, sim. Pode existir, sim, diagnósticos incorretos, mas na maioria das vezes, feito o acompanhamento correto, feito o diagnóstico correto, feito o tratamento correto, que não é só remédio, tem a parte medicamentosa que às vezes é necessária, mas tem muita parte de psicologia que esse paciente vai criar estratégias para melhorar a qualidade de vida, mesmo com o diagnóstico tardio, tá bom? Então, se acontecer com você, procura ajuda, procura um especialista, faz o diagnóstico correto, independente da sua idade, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu tento responder. Abraço.